Meu nome é Denise Maria de Souza Carvalho. Eu nasci no Rio de Janeiro e eu moro no Rio de Janeiro. Eu sou bancária, trabalho como assistente administrativa. Qual o primeiro livro que eu me lembro de ter lido e por que eu não esqueci? Eu aprendi a ler muito cedo, eu aprendi a ler com 5 anos. E eu, sinceramente, eu não lembro qual foi o primeiro livro que eu aprendi a ler, que eu li. Eu tinha muitos livros em casa, eu tinha muitas coleções e talvez tenha sido uma coleção da Disney, que tinha 3 livros e contavam histórias de personagens da Disney. E tinha um dos livros, tinha palavras em inglês, e outro tinha outros assuntos. Eu lia muito esses livros, eu lia muitas vezes. Talvez esse tenha sido o primeiro livro que eu li, tá? Os primeiros livros que eu li. Eu lembro bem desses quando eu era criança. Quando criança, alguém lia para você, onde, como e qual momento. Não me lembro de ninguém lendo para mim. Como eu disse, eu aprendi a ler muito cedo, com 5 anos eu já estava lendo. Eu não consigo me lembrar de ninguém lendo para mim. Não tenho lembrança de ninguém lendo para mim. Se alguém lia para mim, eu apaguei da minha memória. Ou eu era muito novinha e eu não consigo me lembrar de ninguém lendo para mim. Quando criança, você costumava ler sozinha? Sim, onde, como, em qualquer momento, em qual momento do dia? Eu lia muito sozinha, na minha cama, na sala, em qualquer lugar que eu encontrasse um livro, eu lia. Eu lia qualquer livro que me dessem, eu lia qualquer livro que eu encontrasse, eu lia em qualquer momento, eu lia sempre. Eu lia qualquer livro que eu me interessasse, eu lia o tempo todo. Onde você obtinha os livros que lia? Emprestava-os da biblioteca, comprava-os, ganhava, e se comprava, quem os adquiria para você, onde e como eram feitas essas compras? Bom, naquela época, comprar era só em livraria, não tinha outro lugar para você comprar livro, não tinha essa coisa de internet. Para você comprar livro, você tinha que ir numa livraria para comprar. Eu ganhava muito. Ganhava de avó, ganhava de tias, ganhava dos meus pais. Presente para mim era livro. Todo mundo sabia que eu amava ler, então eu ganhava livro. Ganhava livro de presente de aniversário, ganhava livro de presente. Sempre ganhava muito livro. Não tinha hábito de pegar emprestado em biblioteca, não era uma coisa assim muito comum na minha época, de pegar livros em biblioteca. Não tinha assim hábito de pegar em biblioteca. E nem pegava emprestado de ninguém. Assim, eu ganhava. Geralmente eu ganhava os livros de presente e eram os livros que eu lia. Você saberia dizer por que na infância gostava de ler e se outras crianças eram leitoras como eu? Minha irmã gostava muito de ler. Não como eu, tá? Mas era uma pessoa que eu sei que gostava de ler. Ela também lia razoavelmente bastante. Não tanto quanto eu. E por que eu gostava de ler na infância? Eu não sei por que eu gostava. Simplesmente eu gostava. Eu lia bastante. Eu sempre gostava de ler e eu lia muito. Eu tinha vontade de ler. Era uma diversão para mim, era uma distração. Eu gostava muito de ler. Era uma coisa que eu fazia que me deixava muito feliz. Algum livro marcou a sua adolescência? Um livro, na verdade, basicamente uma coleção. A escola me mandou ler um livro chamado Operação Uma Vaca Vai pro Brejo, de Luiz Santiago. E eu me apaixonei quando eu li. Era a história de uma turma de adolescentes que morava num prédio em Copacabana, assim como eu, e eles se metiam em umas aventuras. E eu me apaixonei por aquele livro. E aquele livro fazia parte de uma coleção. Então existiam outros livros da série. Então eu saí comprando os outros livros da série e saí lendo um atrás do outro.
Eu me apaixonei por aqueles livros porque eu queria ser igual aqueles meninos. Eu queria fazer parte daquela turma. Era a turma do posto 4. Eu queria ser parte daquela turma, eu queria ser igual aqueles meninos, eu queria fazer parte daquelas aventuras. Aqueles meninos eram tudo o que eu não era e eu queria ser. Então, eles me marcaram muito. Eu li muito aqueles livros, eu amei aqueles livros. Eu acreditava que aqueles meninos existiam, eu acreditava que aquelas histórias eram reais. Eles me marcaram muito durante a minha adolescência. Hoje, que tipo de livro você costuma ler? Eu leio best-seller, eu leio livros que estão sendo muito comentados, eu leio livros do meu autor preferido, eu leio livros que eu ganho de presente, eu leio romances, eu leio vários tipos. O que eu não gosto de ler são biografias e autoajuda. São dois tipos de livro que eu não costumo ler, não, eu não gosto. Mas o resto, normalmente eu leio. Eu leio assim, tudo que cai na minha mão. Quantos livros por mês, em que formato? Olha, eu não tenho assim um número de livros por mês, não. Quando eu tenho muito tempo, eu leio. Quando eu não tenho tempo, eu não leio. Ultimamente, um pouco mais de um mês, eu li 2 livros de 800 páginas. Mas agora eu estou de volta ao trabalho, acabando minhas férias, eu não vou ter muito tempo para ler. Agora, sempre em papel, né? E-book não existe. Para mim não existe e-book. Para mim é uma coisa que não faz nenhum sentido. Eu preciso tocar o livro, eu preciso tocar o papel, eu preciso sentir o cheiro do livro. E eu gosto de voltar às páginas, eu gosto de reler uma parte, eu gosto de verificar alguma coisa que eu esqueci ou que eu não entendi bem. Então eu volto às páginas, eu vou lá atrás, eu gosto da contracapa, eu gosto de ler resumo atrás, eu gosto de ler sobre o autor. É só em livro de papel, assim, essas coisas. Quer dizer, eu nem sei se isso tem no e-book, porque o e-book para mim ele não existe, tá? Fatores externos te convencem a comprar um livro? Capa, edição de luxo, edição de colecionador, versão de bolso. Fatores externos, sim, me convencem, mas, assim, quando o livro é muito falado, muito comentado, e eu quero saber o porquê aquele livro está tão famoso, por que estão falando tanto, isso é um fator que me faz comprar um livro. Eu fico interessada e eu quero saber por que estão falando tanto naquele livro. Essa é uma coisa que me faz comprar um livro. Não pela capa, pela edição de luxo, essas coisas não. Mas quando ele é muito comentado, quando ele é muito falado, eu fico muito curiosa a respeito do livro. Esse é um motivo que me faz comprar um livro. Das leituras dos últimos 12 meses, qual te marcou mais e por quê? Esses 2 últimos que eu li agora, eles são uma trilogia, né? Falta ler o último, o terceiro. Eles estão me marcando muito. O primeiro se passa na Primeira Grande Guerra, na Revolução Russa. Na Primeira Grande Guerra, o segundo já pega a Segunda Grande Guerra, uma guerra espanhola e a Segunda Grande Guerra. O primeiro, principalmente, ele passa na Primeira Grande Guerra, na Revolução Russa, Primeira Grande Guerra. A Revolução Russa eu tinha bastante informação, mas a Primeira Grande Guerra eu não tinha nenhum tipo de informação, então eu fiquei muito curiosa. Muito curiosa, além de eu aprender um bocado lendo o livro, eu fiquei muito curiosa a respeito e eu fui buscar as informações sobre a Primeira Grande Guerra. Eu fui aprender sobre a Primeira Grande Guerra porque eu não tinha essas informações. Então, está me marcando bastante. Eu aprendi muito sobre a guerra e foi bastante interessante. Então, esses livros têm me marcado bastante. Por que você lê frequentemente? Porque eu gosto, porque é uma distração, porque me leva a vários lugares do mundo, porque me faz conhecer muitas vidas, porque me faz sonhar, porque... sei. Porque é bom demais. Além dos livros que você possui o hábito de ler jornais, blogs, com qual finalidade? Eu leio jornais. Leio jornais na internet, todo dia eu abro jornais na internet, mais de um. Fico conectada nos jornais o dia inteiro.
sempre olhando, lendo notícias, vendo as atualizações, para saber o que está acontecendo no mundo, para saber, ficar bem atualizada. Se cair qualquer revista na minha mão, eu sempre leio. Eu leio fofoca dos artistas, das pessoas, para saber quem mudou, quem comprou uma casa, quem se casou, quem separou. Entretenimento, bastante para entretenimento e bastante para me atualizar. Você se vê como leitor? Me vejo como uma leitora. Por quê? Porque eu leio tudo. Eu leio livro, eu leio revista, eu leio jornal, eu leio camiseta. Passou por mim com uma camiseta escrita, eu leio. Eu leio plaquinha, eu leio aviso pregado na porta, eu leio cartaz colado no poste. Se tiver letra junta, eu tenho que ler. Eu não consigo passar por letras e não ler qualquer letra, qualquer cartaz, qualquer placa, qualquer coisa eu tenho que ler. Eu passo na banca de jornal, tem revista pendurada, tem jornal pendurado, eu paro para ler. Eu passo na frente de uma loja, eu leio letreiro, eu leio todos os avisos, todas as placas, todas as coisas. Eu disfarço para ler a camiseta que passou do meu lado. Eu tenho que ler tudo, eu não tem como eu não ler nada, então eu tenho que ser uma leitora. Não pode me chamar de outra coisa que não uma leitora, né? Você pretende de alguma forma passar o hábito da leitura para gerações futuras? Se sim, como? Pode ser uma coisa que eu faço o tempo todo. Eu incentivo todo mundo a ler. Eu sempre falo de como é gostoso ler, de como é divertido. Eu empresto livros, eu dou livros de presente. Eu dou livro de presente para criança, eu dou livro de presente para adolescente, eu dou livro de presente para adulto. Eu sempre falo sobre os livros, eu converso sobre livro. Eu dou o livro, quando eu arrumo minhas estantes e tudo, eu dou os livros. Eu leio para o meu neto, eu leio para minha sobrinha. Eu faço questão de que eles tenham livros, tenham muitos livros. Eu incentivo a garotada a ler. Eu falo sempre de como é importante a leitura para melhorar a escrita, para melhorar a linguagem, o português em geral. Eu acho que isso é uma maneira muito boa de você passar adiante esse hábito da leitura. Eu sempre faço essas coisas. Qual livro você ainda não leu, mas gostaria muito de ler? Eu soube que a Fernanda Young, ela escreveu um livro chamado Tudo o que Você Não Soube. Ela escreveu para o pai dela. Eu fiquei bastante interessada nesse livro. Então esse é um livro que eu tenho muita vontade de ler. Eu anotei, guardei esse nome. Eu pretendo comprar esse livro aí para ler. Eu me interessei bastante nesse livro. Esse é um dos livros que eu quero ler. Fora isso, eu tenho uma listinha de livros do meu autor preferido que eu ainda não tenho, que eu ainda não li. Então são livros que eu pretendo ler. Eu vou comprar ainda e vou ler. E tudo mais o que surgir de novidade por aí que me chamar a atenção são livros que eu ainda pretendo ler. A leitura nos torna pessoas moralmente melhores? Não, não acredito. A leitura nos torna pessoas que sabem conversar melhor, que escrevem melhor, que sabem se expressar de maneira melhor. Eu acho que a leitura ajuda a pessoa a se expressar, a escrever, a falar melhor. Nos torna pessoas mais interessantes. Mas moralmente melhor, eu não acredito, não. Se você conhecesse alguém condenado à morte, que livro sugeriria? Essa é bem difícil. Eu não sei. Não sei, eu acho que não tem nenhum livro assim que eu pudesse sugerir para uma pessoa condenada à morte, não. Não acredito que ia adiantar nada. Até porque a pena de morte pode ser por diversos motivos, dependendo do país onde a pessoa foi condenada, pode ser por uma bobagem ou pode ser por um crime muito grave. Então fica muito difícil de responder essa.